Bom dia, que Deus abençoe o dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. A melhor maneira de se começar o nosso dia é buscando a presença de Deus, é ouvindo a voz dEle, é procurando agradecer a Ele por essa chance. Já se perguntaram quantas pessoas hoje, de repente, projetaram em acordar, projetaram levantar e ir trabalhar e de repente já não vão poder mais, pelo simples fato de o tempo delas ter se encerrado. Mas hoje, se você está me ouvindo, se você parou esse tempo para de alguma forma se aproximar de Deus, então pode ter certeza, Deus ele tem te dado a oportunidade para isso. Deus ele tem proporcionado para você o fôlego de vida, a chance de viver mais um dia, e nós devemos aproveitar e se aproximar dele. E quem inicia o dia buscando a presença de Deus pode ter certeza, o dia é diferente, o dia é abençoado através disso, através da atitude que você toma nos primeiros minutos, nos primeiros momentos do seu dia, que é buscar a presença de Deus, que é apresentar o seu dia de trabalho, que é apresentar o seu dia e orar a Deus pedindo a Ele a divina proteção, porque Ele mesmo diz que os anjos do Senhor, Ele daria ordem para que acampe ao nosso redor e nos guarde, nos livre. Então, que a gente reflita nisso, que a gente se atente nisso hoje, que a gente busque a presença de Deus nesse dia de hoje. E eu quero trazer hoje uma palavra de Deus ao seu coração. Essa palavra ela se encontra no livro de Salmos, no capítulo 121, no versículo 1. E olha só o que Deus ele diz através dessa palavra para nós. É muito interessante isso, porque é uma reflexão boa para a gente iniciar o nosso dia, para assim no nosso dia, de repente, a gente enfrentar alguma luta, alguma adversidade. A gente crê que Deus ele tem cuidado de tudo. E Deus ele tem feito com que nós vejamos a glória dele se manifestar. E olha só o que Deus diz através dessa palavra, aqui no Salmo 121. O salmista, ele escreve, E ele diz: eu elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Então primeiro ele faz uma pergunta. De onde me virá o meu socorro? De onde virá a minha ajuda? De onde virá a solução do meu problema? Da onde que vai vir o socorro? É isso que ele está perguntando. E de repente hoje, você esteja exatamente dessa maneira, se perguntando da onde que vai vir o seu socorro? Da onde que vai vir a solução desse problema? Quando que as coisas vão se acertar? Quando que isso realmente vai acontecer? A gente tende a pensar no pior. A gente pensa que Deus ele já não está ouvindo mais a nossa oração, que Deus ele abandonou a gente muitas das vezes. Mas uma coisa é certa, Ele sempre está presente. Só que em alguns momentos a gente vai elevar os olhos para os montes e a gente vai se perguntar da onde que vai vir a nossa solução, da onde que vai vir a provisão, da onde que vai vir a resposta de tudo que precisamos. O salmista, ele estava perguntando aqui, expondo uma realidade que ele estava vivendo de repente. De onde que vai vir o meu socorro? Qual que de repente seria o seu socorro hoje? Qual o seu maior problema hoje? Da onde que vai vir a solução desse seu problema? Seja algo que você passa na sua casa, seja algo que você passa no seu trabalho. Mas uma coisa é certa, a resposta disso tudo está no versículo 2 e é o que a gente deve acatar. É o que a gente deve guardar no nosso coração todo momento.
que a gente deve se lembrar de todo instante nisso. Se você puder sempre que for acompanhar esses vídeos, assista com a sua Bíblia na mão, ou se você puder acompanhar, porque é muito importante isso. Vai te aproximar de Deus. Vai fazer com que você leia também. E não fique apenas nas palavras que eu estou dizendo, mas você também se alimente da palavra de Deus. E olha só o que diz no versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha só que interessante. Primeiro ele pergunta, da onde que vai vir o meu socorro? Da onde que vai vir a ajuda de quem eu preciso? Da onde que vai vir a solução do meu problema? Da onde que vai vir a resposta para tudo? E ele mesmo responde essa pergunta, ele dizendo, olha, o meu socorro vai vir do Senhor. E ele fez o céu e a terra. Se ele fez o céu e a terra, o que seria o seu problema que ele não conseguiria resolver? Tem uma palavra que também diz isso. Há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus que Deus não poderia fazer? E uma coisa é certa, não há nada que seja impossível para que Deus realize. Mas a gente precisa fazer a nossa parte também, de acreditar nele, de crer nele, porque isso vai fazer toda a diferença. A gente vai orar, a gente vai falar com Deus, que toda oração que nós fazemos tem resposta. Toda oração que nós expressamos para Deus tem resposta. A gente só precisa acreditar. A gente só precisa realmente crer que essa resposta vai vir realmente. Porque a presença de Deus, ela é verdadeira, ela é real, ela se manifesta. Mas a gente precisa acreditar dentro de nós. E quando a gente for orar, que a gente não ore apenas repetindo palavras, apenas dizendo coisas que a gente quer, coisas que a gente almeja, não. Mas também agradecendo a Ele. Porque é mais um dia, é mais uma chance, é mais uma oportunidade que Ele está nos dando. Como eu disse no início do vídeo, já parou para pensar quantas são as pessoas que hoje projetaram acordar, que hoje projetaram, não, eu vou realizar tantas coisas hoje, mas de repente não acordaram mais. E não acordaram, não é porque Deus ele é infiel, não. É porque de repente o tempo daquela pessoa já se acabou, já se encerrou. Enquanto a gente ainda tem tempo para buscar a Deus, que a gente busque a Ele de todo o nosso coração. Que a gente aproveite o dia de hoje para se aproximar dEle, para se arrepender e voltar a Cristo. Porque Jesus ele está voltando e Ele vai voltar. Nós precisamos se atentar a isso todo dia. Porque a volta de Cristo está perto. Que a gente jamais perca a nossa fé. Que a gente jamais perca a nossa esperança. Porque a presença de Deus é o que vai fazer toda a diferença na nossa vida. E o salmista que estava perguntando, eu vou elevar os meus olhos para os montes. E agora, da onde que vai vir o meu socorro? Da onde que vai vir a ajuda que eu preciso? Ele responde, o meu socorro vai vir do Senhor, que fez o céu e a terra. E se Ele fez o céu e a terra, o que seria difícil para Ele fazer para você? Qual o problema que você enfrenta? Qual a dificuldade que você tem que é difícil para Deus resolver? Ele fez o céu e a terra. Ele fez o mar. Ele fez o sol. A gente precisa acreditar nisso. Então Ele tem um poder nas mãos dele. E a gente orando a Ele, a gente buscando a Ele, a gente expressa que a gente acredita nele. E de repente Ele olhe para nós e atenda a nossa oração. Porque a nossa oração, ela precisa ser sincera. Ela precisa expressar sinceridade diante de Deus. Deus ele não procura perfeição. Até porque perfeito só existe um aqui na terra, que foi Jesus. Ele veio e ele não pecou. Mas nós temos bastante erros. Mas que os nossos erros jamais venham fazer a gente se afastar de Deus, não. Mas que a gente se arrependa e volte a Cristo quanto antes. Para que a gente aguarde a volta de Cristo.
Aguarde buscando a Ele, aguarde tendo intimidade com Ele verdadeiramente. Nós vamos orar agora. Se você puder, separa um copo com água. A água jamais vai fazer algo por você. A água não vai curar você. A água não vai mudar a sua história. Mas a gente crê que a unção de Deus, através da água, pode curar a sua vida, pode libertar a sua vida, pode restaurar a sua vida. Então, se você acredita dessa forma, então pega um copo com água também, separa aí. Nós vamos orar e vamos consagrar a Deus. Então, aonde você estiver também, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por essas pessoas, Pai, que nesse momento estão assistindo, de alguma forma, ouvindo essa oração. Pessoas, Pai, que de repente estão passando por dificuldades, Senhor. Pessoas que de repente, Pai, estão depressivas, estão angustiadas, Pai, estão tristes. Estão, Senhor, de alguma forma desmotivadas a continuar. São muitos problemas, Pai, são muitas as angústias que essa pessoa tem passado. São muitas as aflições que essa pessoa tem vivido, Pai. Mas nós cremos, Pai, no Deus que fez o céu e a terra. Nós cremos no Deus que pode curar, no Deus que pode transformar e no Deus que salva a nossa alma. Eu oro por essa pessoa nesse momento, Pai, que separou um tempo para ouvir a Tua voz. Separou um tempo para estar aqui, Senhor, orando também junto comigo e apresentando a nossa vida em Tuas mãos. Pai, alcança nesse momento essa pessoa. Liberta, Pai, transforma, cura. Tira a depressão, tira a angústia, tira, Pai, a tristeza desse coração. E através, Pai, desse copo com água, que a água por si só nada pode fazer, Senhor. Mas o poder e a unção do Senhor, isso pode curar. Então transforma essa vida, Pai, cura essa pessoa. Faça com que essa pessoa, ela termine esse vídeo agradecendo ainda mais ao Senhor e tendo um dia abençoado. E que esse dia, Pai, seja um dia consagrado pelo Senhor. Abençoa o trabalho dessa pessoa, abençoa as finanças, abençoa, Pai, a família dessa pessoa. Que essa pessoa possa ter paz na sua casa, no seu lar. E que essa pessoa, Pai, possa continuar na Tua presença todo dia. Eu oro por ela, oro pelos familiares, oro por essa água. Consagra, Pai, santifica. E possa ser uma ferramenta do Senhor, um instrumento do Senhor. Para curar, para libertar e para transformar. Em nome do Senhor Jesus, é isso que oramos, te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pode beber da água, pode usar da água, conforme a sua fé. Se você, de repente, quer limpar a sua casa com essa água, se você quiser dar para algum parente, é bom. A gente consagrou o Senhor, a gente tem que exercitar a nossa fé. E eu também queria te fazer um convite. Todos os dias vai ter orações aqui no canal. E se você puder, deixe a sua inscrição aí. Deixe o seu curtir. Envie para os seus contatos, porque isso ajuda para que a palavra de Deus continue sendo levada adiante. E que através dessa ação, que Deus ele possa cada vez mais abençoar ainda mais a sua vida. É isso que nós apresentamos a Deus. Tem vídeo todo dia, ativa também o sininho, porque pode ter certeza, orações te aproximam de Deus e esse é o nosso intuito. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família e até a próxima, querendo nosso Deus. A paz.